Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre anatomia dental interna e cirurgia de acesso. Não vou me apegar tanto, ela é bastante variável, então creio que não compensa em adentrar tanto nesse vídeo um estudo tão extenso a respeito disso, mas eu vou focar mais nos detalhes importantes. Bom, primeiramente a gente tem que saber que existe um sistema de canais radiculares. Então assim, ele é integrado, não é só o canal principal. Por exemplo, aqui nessa imagem você tem aqui um canal principal, que é esse grandão aqui, né? E aqui nessas laterais tem, por exemplo, canais acessórios. Tudo isso vai estar integrado e é importante a gente saber disso. Bom, como você pode ver, aí tem aspectos que vão variar. Então, assim, de um dente para o outro varia o formato da raiz do canal, de áreas para outras. Por exemplo, numa região mais apical, o canal ele pode ser mais achatadinho. Lá mais para na região coronária, ele pode ser mais extenso, entendeu? Então tudo isso vai acabar variando. O que você pode ter de fidedigno, por exemplo, você pode ter uma radiografia. Uma periapical, ela pode te mostrar bem como é um canal, se um canal é estreito. Se você tira uma radiografia, você quase não vê ali uma região radiolúcida aqui. Você pode já presumir que você está frente a um canal estreito, um canal bem curtinho. Se você tira a radiografia, vê que o canal é bem longo. Tem uma região bem radiolúcida aqui, por exemplo. Aí você já pode presumir que você está de frente a um canal mais longo, mais extenso. Alguns casos, por exemplo, os profissionais lançam um uso de até tomografias computadorizadas, porque as tomografias elas mostram fielmente o que está ali. Vamos começar aqui falando de como que é a anatomia radicular. Aqui, por exemplo, você tem essa região aqui, ó. Você tem a câmara pulpar. Que diabo é isso aí? Isso daqui vai englobar a parte coronária da polpa. Então tá vendo como ela é extensa? Tudo isso aqui é a câmara pulpar, ok? Aqui você tem um canal propriamente dito. E aqui nós temos uma coisa importante que é o delta apical. O limite onde nós vamos atuar quando fizermos a endodontia. Isso daí já é um ponto que eu vou falar mais. Assim, por exemplo, aqui tá vendo, ó? Como eu disse, ele tem vários sistemas de canais. Então, por exemplo, desenho aqui. Um canal, ó, ele é dividido assim, tá vendo? E eles vão acabar se unindo assim, ó, nessa região mais apical. Então, eles vão acabar se juntando. E como que a gente dá o nome disso daqui? A gente dá o nome de junção CDC, que é junção cemento dentina canal. Ou seja, essa região apical é denominada de junção CDC e é onde os canais eles vão se unir pelos vértices. É preconizado esse como o limite de atuação. Existem algumas técnicas, algumas questões específicas, alguns casos específicos que os endodontistas eles ultrapassam esse limite. Às vezes, por exemplo, até em frente à patologia. Tem um abscesso ali, você vai fazer drenagem via canal e você vai lá e ultrapassa com uma lima fina para você provocar a drenagem via canal desse abscesso. Então existem casos que a gente usa isso daí, acaba ultrapassando e até mesmo para terapêutica mesmo. Mas em base é preconizado não ultrapassar essa junção CDC. E ela fica aí um pouquinho menos, mais ou menos aí entre 1 milímetro, um pouco menos de 1 milímetro. Então, o máximo que a gente trabalha é 1 milímetro, o mínimo que a gente trabalha é 1 milímetro aquém do ápice, que é essa região aqui mais para baixo. Aqui nós temos o teto da câmara pulpar, vou fazer com uma outra cor. E aqui nós temos o soalho da câmara pulpar. Okay. Agora vamos falar do básico, né? Vamos dar uma relembrada na quantidade de número de raízes antes de a gente passar para questões mais complexas.
Bom, número de raiz, isso aqui, só para lembrar, isso aqui é a raiz, aqui já é o canal, certo? Então vamos lá. Dentes anteriores tem sempre uma raiz, certo? A não ser que seja uma anomalia e tal, mas na grande maioria das vezes uma raiz, certo? Agora, se falar de pré-molares superiores, o primeiro pré-molar superior geralmente ele tem duas raízes, então ele vai ter uma raiz vestibular e uma palatina. Já os outros vão ter aí uma raiz, ou seja, segundo pré-superior, primeiro e segundo pré-inferior vão ter somente uma raiz. Questão de molares, molares superiores tem 3, sendo duas vestibulares e uma lá atrás, ó, palatina. E molares inferiores vão ter esse aqui, ó, duas raízes. Então todos os dentes são unirradiculares, com exceção do primeiro pré-superior e molares inferiores, que vão ter duas raízes, e 3 raízes no caso dos molares. O primeiro e segundo molar vão ter 3 raízes. Agora vamos falar de cirurgia de acesso. Bom, para a gente falar de cirurgia de acesso, a gente tem alguns pontos que pegam nessa questão. Primeira coisa, ponto de eleição. O que é um ponto de eleição? Primeiramente vamos explicar o que é cirurgia de acesso. Ó, cirurgia de acesso é nada mais, nada menos do que você acessar a polpa. Então imagina que esse dente está inteiro, eu vou lá e acesso ele, tá vendo? Então eu vou ter que ter um acesso amplo a toda a câmara pulpar para mim conseguir instrumentar esse canal. Melhor para visualizar aqui. Então, ó, todo esse preto aqui, ó, eu fui lá e desgastei, por exemplo, certo? No dente, para ter acesso à câmara pulpar. Isso a gente chama de cirurgia de acesso. E existem algumas regras e alguns pontos na cirurgia de acesso que a gente tem que pegar aí para executá-la da melhor forma possível. Primeira coisa, ponto de eleição. O que é um ponto de eleição? Ponto de eleição é nada mais, nada menos do que onde eu vou iniciar a perfuração. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui a coroa, essa aqui é a lingual de um central. Ok? Então aqui tem um símbolo. Aonde que eu vou iniciar essa perfuração? Isso a gente chama de ponto de eleição. Vou começar aqui, vou começar aqui, vou começar aqui, aqui. Aí a gente vai ver mais pra frente. Pré-cavidade. O que é pré-cavidade? Assim que eu iniciar essa perfuração, começar a desgastar esse canal, eu vou começar a fazer um formato de uma cavidade. Então, ó, por exemplo, eu vou fazer um formato de um círculo, de um quadrado. Isso daí é a pré-cavidade. Forma de contorno ao fim é a parte mais posterior da pré-cavidade. Direção de trepanação, que é com que direção eu vou entrar com a broca, e a forma de conveniência. Agora vamos explicar cada uma mais detalhadamente. Imagine que aqui é um central. Então, qual que vai ser o ponto de eleição? Lembrando que ponto de eleição é onde eu vou começar a perfuração. Onde vai ser esse ponto de eleição no incisivo central? Aqui é o símbolo. Eu fiz um símbolo bem grande, né? O melhor local para iniciar a perfuração é imediatamente acima dele. Se for um dente superior a gente vai estar vendo assim, por exemplo. Então vai ser abaixo dele, e um dente inferior a gente vai estar vendo assim. Imagine que o símbolo está aqui. Ou seja, se for um dente superior, vai ser imediatamente abaixo do símbolo, e se for um dente inferior, imediatamente acima do símbolo, por causa da posição deles. Certo? Então aqui vai ser, por exemplo, o ponto de eleição do incisivo superior. Já começamos por ele. E assim, isso não só nele, mas tanto nos inferiores quanto nos superiores.
E aqui serve tanto para o incisivo central quanto os laterais. Ou seja, todos os centrais e laterais da boca. Então vai ser aí acima do símbolo, é o ponto de eleição. Então aqui, lembra, lá no vídeo de anatomia tem essa estrutura que é o símbolo. E aqui tem, a gente vai iniciar, começar a perfurar nessa região aqui, ó. Sim, olhando de uma vista lateral, ó, símbolo aqui, ó. E aqui a gente iniciando o ponto de a perfuração. Bom, com pré-cavidade e forma de contorno. Como eu disse, a pré-cavidade pré-cavidade, forma de contorno e forma de conveniência vai ser tudo a mesma coisa, certo? Então assim, o que isso quer dizer? Depois que eu desgastar o dente, depois que eu fizer todo o desgaste, vai ter que ficar de uma forma mais conveniente para mim trabalhar. E como que essa vai ser essa forma nos incisivos? Tanto centrais quanto laterais, tanto em cima quanto embaixo. Vai ser triangular, ó. Lembrando, essa coroa pela lingual, também não, que é a lingual da coroa. Vai ser triangular com a base voltada para incisal. Melhor para visualizar. Um triângulo bem feio, né? E a base do triângulo, ou seja, aqui, ó, a base está voltada para incisal, certo? Feito. Então, depois, dica, conforme você for desgastando, você vai ter que fazendo a pré-cavidade, você vai desenhando esse triângulo, entendeu? Então você vai desgastando e desenhando esse triângulo quando você for fazer aí no manequim ou no paciente. Porque depois, se você vai fazendo de qualquer jeito, aí depois vira um quadrado, vira um sei lá, e aí não dá pra você recuperar a forma de contorno. Então você tem que ir desenhando conforme você vai fazendo. Agora aqui, direção de trepanação, que é o mais importante. O que é direção de trepanação? De novo, é como que eu vou entrar com a broca. Nos incisivos, tanto centrais quanto laterais, vai ser 45 graus em relação ao longo eixo. Então, o que isso quer dizer? Tá vendo, ó? Que tá meio inclinada assim, ó. Viu que ela tá vindo assim, ó, de forma inclinada? Bom, no desenho, aqui é uma vista lateral do dente e ela tá vindo inclinada. Aqui. Então, assim, tá formando um eixo de 45 graus aqui, ó. Porém, o que acontece? Se eu continuar vindo assim, ó, o que vai acontecer, ó? Perfurei, vai sair na vestibular do paciente, entendeu? Então, conforme eu for entrando, eu vou ter que ir desviando pro centro, ou seja, no sentido do longo eixo. Então, qual que é a direção de trepanação dos incisivos? 45 graus em relação ao longo eixo. E conforme a broca vai adentrando, a gente vai tomando uma direção mais paralela em relação ao longo eixo, até ficar totalmente paralela, até a broca ficar assim. Tava aqui, vai ficar aqui. Então você vai entrando com ela, ó, acompanha a caneta não tá diagonal, ó, você vai entrando com ela assim, ó, e aí você vai ficando reto, entrando reto. É isso. Isso é muito importante, nunca vá 45 graus, senão você perfura. E aí? Sempre que você trepanar, o que é trepanar? Vamos voltar para aquele desenho lá. Aqui tá a câmara, certo? O teto. Aqui, lembra que eu falei que é o teto da câmara? Eu tô vindo assim, ó. Se eu continuar vindo numa direção, chegar uma hora que eu vou fazer um buraco no teto. Furei o teto, tá vendo? Ó, fiz um furo. Então aqui eu trepanei. E agora? O que eu faço? Bom, primeira coisa que tem que relembrar aqui é a broca. Para você fazer a trepanação, você vai usar uma troncocônica cilíndrica. Que, se não me engano, os números são 1012, 1014 e 1016. Primeira dica, evite de usar 1012 para trepanar, porque a trepanação fica tão curta que às vezes você nem nota, principalmente para quem está começando.
você nem nota que cai no vazio. Outra dica, quando você trepana, você sente que você cai no vazio. Então você tá vindo aqui, ó, tem uma resistência. Quando você chega na câmara, pum, a broca faz assim, ó, você tá indo tranquilo, aí chega na câmera, ela faz assim, ó. Não que vai fazer tudo isso, né? Mas você sente que ela cai num buraco, né? E aí é o sinal de que você trepanou, certo? Trepanou, fez um furo no teto. É isso que é trepanar. Então o que você vai fazer? Aqui eu tô com uma broca cilíndrica, tá certo? Ó, tá vendo que eu fiz um cilindrinho aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou fazer tração. Ou seja, fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó. Com a caneta. Vou fazer tração pra trás, ou seja, no sentido da coroa. A partir do momento que eu trepar, eu nunca mais vou entrar mais pra dentro da câmara com a broca. Por quê? Porque essa broca desgasta demais. E se você entra, você pode muito bem, ó, perfurar. Tá vendo? Perfurou aí, problemão. Certo? Então, você nunca pode ultrapassar isso aqui. Você tem que remover tudo isso, ó, sem causar grandes danos e da forma mais conservadora possível. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu faço tração para eu alongar o tamanho desse buraco. Então esse buraco que era desse tamanho vai ficar desse, por exemplo. Depois que eu dei uma alongada, eu tiro essa broca e nunca mais pego ela. Exatamente, nunca mais pego ela. E cara, nunca mais pegue mesmo, é dica. Nunca mais pegue ela mesmo. Sério mesmo. Com isso aqui dá pra você fazer cirurgia de acesso sem trepanar a sua primeira cirurgia, hein? Com essas dicas aí. Bom, aí você vai colocar a broca que é a Indo Z. Qual que é a questão dessa broca? Vou desenhar mais ou menos uma Indo Z aqui, ó. Ela tem, ó, umas espiraizinhas assim, porém na ponta dela ela não tem nenhum corte, ela é reta assim, ó. Então você não tem risco de trepanar, porque a ponta ela não tem corte, entendeu? Só tem corte nas laterais. Então com a Indo Z você vai desgastando tudo isso, ó, vai fazendo tração nas paredes da câmara e vai, ó, remove tudo até abrir toda essa região aqui que tá. Eu vou fazer um preto aqui, ó. Certo? Então vamos fazer um outro desenho aqui agora. Imagine aqui, ó. Vou fazer aqui. Imagine aqui que é um molar. Acessei a câmera, tá vendo? O que eu vou fazer? Feito isso, eu vou pegar uma exploradora e vou passar a pontinha do explorador número 5, que é aquele que tem a pontinha dobrada, para ver se não tem nenhum teto sobrando, ó. Tá vendo aqui, ó? Oh, tem teto, tá vendo? Ou seja, não tirei todo o teto da câmera. O que eu faço? Volto de novo com a Indo Z e vou tirando, ó, até ficar totalmente sem teto, ou seja, expor totalmente a câmara pulpar. Ok? Feito isso, outra coisa que tem nos dentes anteriores. Agora vamos voltar lá pro central. Nos incisivos e no canino também, existe uma coisa que a gente chama de cotovelo de dentina, tá vendo aqui, ó? Nessa região cervical da lingual fica uma concrescênciazinha aqui. E aí você tem que detectar ela e fazer o desgaste dela com broca Gates, que é umas broquinhas assim, ó, que você usa, coloca em baixa rotação. E aí você vai lá e remove esse cotovelo de dentina que se chama. Feito isso, vai ficar assim, ó. O seu acesso vai ficar assim. Ó, vai ficar o acesso aqui, ó, perfeitinho, tá vendo? E aí você vai poder trabalhar, entrar com a lima, ó, perfeitamente no canal, ok? Se, por exemplo, tiver um cotovelo aqui, você não tirou o cotovelo, você já não vai, a lima vai ficar dobrando, você não vai ter conseguir trabalhar adequadamente, você entendeu? Então você tem que fazer todos esses processos aí certinho para não ter problema, ok? Tá feito o acesso.
Lembrando que se isso daqui se repete para todos os dentes. Não vou ficar repetindo isso em todos. Bom, agora vamos para o caninos. Caninos, o que muda nos caninos? Ponto de eleição. O canino, ele é pontudinho, né? Fiz muito pontudo, mas enfim. Ponto de eleição mesmo, igual o dos incisivos. Acima do 5. Ou abaixo. Okay? Então, é aqui. Como que é a forma? Como que é a forma de contorno dos caninos? Elas vai ser um losango. Então, ó, do mesmo formato que a coroa. Você vai fazer assim, ó. Vai ficar assim no final. Um losango. Okay? E é isso. É o que muda. Forma de trepanação, mesma coisa, 45 graus. E vai tomando direção mais para o longo eixo. Trepanou, mesma coisa que o central, tem o cotovelo lá de dentina no final, tem que remover com eles, e é isso, não muda nada do central, só muda a mesma forma de contorno principalmente, de resto é tudo igual. Bom, agora pré-molares. Bom, imagina aqui um pré-molar superior. Pré-molar superior, normalmente é assim, então eles têm qual que é aonde que eu vou trepanar? O melhor local é o centro do sulco. Por quê? Porque eu vou só entrar com a boca e seguir reto. Porque, ó, imagina, o dente ele é assim, ó. Um premolar, por exemplo. Aí tem aqui a oclusal dele. Porém, ó, o canal vai estar bem aqui no centro, não vai estar bem aqui no centro. Então entra aqui no centro do sulco e pronto. Não tem por que fazer de outra forma. Porém, então, qual que vai ser o ponto de eleição dos pré-molares superiores? Vamos falar dos superiores primeiro. Vai ser no centro do sulco principal. Pronto. Qual que vai ser a forma de contorno? Vai ser elíptica no sentido vestíbulo palatino. Já falo por quê. Como que é isso? É isso aqui, ó. Ainda vai fazer uma elipsezinha, ó. Aqui é vestibular, aqui é palatino. Então ela vai estar no sentido vestíbulo palatino. E não no mesiodistal. Vai estar assim, ó. Vestíbulo palatino. Ok? Essa vai ser a forma de contorno do pré-molar superior. Bom, agora sim. Direção de preparação. Aqui tem um porém. Lembra que o primeiro pré-molar, vamos aqui pro lado, ó, ele tinha duas raízes e o segundo pré-molar superior só tem uma? Então, inicialmente a direção de trepanação dos dois vai ser a mesma. Ok? Por quê? Ó, no segundo pré, eu vou iniciar no centro. Eu vou ir paralelo ao longo do eixo. E vou continuar até trepanar. Aqui está o teto da câmera, trepanei, pronto. Faço todo aquele mesmo processo lá. Aqui não tem cotovelo. Porém aqui, ó, aqui já tem dois canais, certo? Então o que eu vou fazer? O que é lógico para mim fazer? O que é lógico para mim fazer? Eu vou desviar para o canal mais longo. Qual que é o canal mais longo? O palatino. Entendeu? Então, ó, eu começo em direção ao longo eixo, porém eu vou desviando para o canal palatino. Entendeu? Então eu faço isso aqui, depois eu faço isso aqui, certo? Até trepanar. Okay? Então inicio no longo eixo e depois vou fazendo leve inclinação para o palatino. Trepanei, mesma coisa, traciona a broca, remove com o teto com a Windows-Z, verifica com a sonda 5 se tem ainda mais remanescente do teto. Se tiver mais remanescente de teto, remove de novo com a Windows-Z e pronto, está feito o seu acesso. Agora no pré-inferior. Pré-inferior, basicamente a mesma coisa. O que muda é no forma de contorno e direção de trepanação. Nos prés inferiores, a forma de contorno vai ser circular no primeiro pré, então vai ser um círculo no primeiro pré. E ela vai ser ovalada assim, ó, no segundo. Quase igual a do pré superior. Porém, o que muda é principalmente no primeiro pré. Por quê? O primeiro pré já temos um problema aqui. Ele tem
aquela ponte de esmalte bem no meio. Puta, até agora ferrou, né? Porém ela tem um suquinho aqui. Ele não tem essa ponte de esmalte, ela é uma estrutura de reforço do dente, então não é interessante para mim remover ela. Então o que eu faço? Eu começo iniciando na mesial e deixo ela intacta, não toco na ponte de esmalte. Então qual que vai ser a direção de preparação desse dente? A câmara, a polpa está aqui, no centro, igual no superior. Porém, eu estou começando mais para a lateral. Se eu seguir reto, ó, vou passar fora dela. Entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu começo no longo eixo e vou tomando uma inclinação mais para o centro da coroa, ou seja, para o meio do dente, até perfurar. Então eu começo assim, ó, nesse sentido que faz a caneta, e aí eu venho para cá. Não continuo reto, que senão, ó, depano, entendeu? Então, inicio aqui na mesial e vou indo mais para o centro da coroa. E, feito isso, deixei a ponte de esmalte intacta e a forma de contorno vai ser um círculo. Vai dar um certinho um círculo aqui nessa região. Já no segundo pré inferior, vou lá no centro do... Não tem... No segundo pré inferior não tem esse problema da ponte de esmalte, então eu vou lá, centro do sulco principal, entro, faço a forma de contorno, fica ovalada, assim, no ovinho, seguindo o formato da coroa, sigo paralelo ao longo eixo até prepanar. Ou seja, no segundo pré inferior vai ser paralelo ao longo eixo, e no primeiro pré, como você vai iniciar na mesial, você começa paralelo, porém você desvia para o centro da coroa. Pronto. Agora vamos para os molares. Bom, primeiro molar superior, ele vai ter a mesma coisa, vai ter a ponte de esmalte. Certo? Então ele vai ter uma ponte de esmalte aqui, ó. Então onde que eu... Imagina que é mesial, que está. Onde que eu vou iniciar então? Qual que é o melhor local? Vai ser a mesma coisa, na mesial, centro da fosseta mesial. Então a ponto de eleição do primeiro molar superior, que é o que tem a ponte de esmalte, vai ser o centro da fosseta mesial. Vai anotando aí tudo que eu falo. E assim, na questão dos molares, eles vão ter geralmente 3 canais, porém eles podem ter 4. Bastante molares tem 4, então tem que procurar o 4 canal. Tem casos até de 5 e tem casos até de mais. Varia, por isso que eu falei da questão lá da anatomia dental interna, varia bastante. Então assim, lembra que são 3 raízes? Então o padrão vai ser, como que vai ser a forma de contorno? Vai ser um triângulo, ó, imagina aqui um triângulo, com a base voltada para vestibular. Por que que vai ser um triângulo? Porque eu vou ter um canal aqui, certo? Uma entrada de canal aqui, uma entrada de canal aqui e uma entrada de canal aqui. Então vai ser um triângulo com a base voltada para vestibular. Sendo que um canal é palatino, um é mesovestibular e o outro é disto vestibular. Quando tem o quarto canal, ele vai chamar mesopalatino. Vai se encontrar mais ou menos aqui. Ó. Outra coisa. Lembra que nos incisivos e caninos tinha lá o cotovelo? Aqui você tem que procurar fazer um desgaste compensatório, um desgaste mais excessivo na parede mesial. Certo? Porque geralmente tem concrescências aqui de dentina nessa região. E fazendo esse desgaste aí você consegue remover isso daí e ter um melhor acesso aí da lima. Isso daqui é o primeiro molar superior. E o segundo? O segundo ele já é mais tranquilo. 2 cúspides vestibulares, uma valatina e tem lá o sulco no centro. Então vai ser no centro da fosseta, na fosseta principal. Então vai ser bem no centro do dente.
ok? Enquanto no segundo vai ser no centro, aqui vai ser no centro da fosseta mesial. Ou seja, centro da fosseta mesial no primeiro, centro da fosseta central no segundo. Eleição, a mesma coisa aqui, ó, forma de contorno, vai ser triangular com base para vestibular. Mesma coisa da questão do canais, certo? Tem um aqui e outro aqui. E se tiver o quarto, vai estar mais ou menos aqui, mesio-palatino. Lembrando que se tiver quarto canal, esse triângulo ele muda também um pouquinho, né? Ele vai ficar mais parecido com um trapézio, tá vendo? Então você acaba dando uma mudança na forma de contorno. Mesma coisa no desgaste da mesial, igualzinho. Feito isso, mesmo processo, vai lá, procura cada um com cada um dos canais. Como que você vai procurar canais? Esqueci de falar isso. Em todos os dentes, quando você for procurar canais, ou você vai usar o explorador reto, pontinha, explorador reto, ou você vai usar limas de fino calibre. Aí você vai procurando, vai cutucando lá, vamos dizer assim, né? Até você achar os canais. E aí, e a direção de trepanação? Mesma coisa dos outros. Ó, eu vou ir em direção para o canal que é mais, dessa forma melhor, que é mais volumoso, igual lá no caso do primeiro premolar. Qual que é o canal mais volumoso? Obviamente que é o palatino, certo? Então a direção de trepanação dos molares vai ser igual ao do primeiro premolar. Ou seja, começa lá o centro do paralelo ao longo do eixo e você vai inclinando para palatina até trepanar a câmara. Então é paralela ao longo eixo com leve inclinação para a raiz palatina, que é a direção de trepanação dos molares superiores. Forma de contorno triangular e ponto de eleição, centro da fosseta mesial no primeiro e centro da fosseta central no segundo. E por fim, vamos aos molares inferiores. Esses daqui são bem fáceis, né? Imagine nos molares inferiores, eles não têm ponte de esmalte. Então, tanto no primeiro quanto no segundo, eu vou iniciar no centro do sulco principal. Então, ponto de eleição dos molares inferiores, tanto o primeiro quanto o segundo, centro do sulco principal. Aqui, ó. Qual que vai ser a forma de contorno? Vai ser trapezoidal. Vai fazer um trapézio assim, ó, na cor, com a base voltada para mesial. Então aqui é mesial, por exemplo, e aqui é a distal. Por quê? Vai ter um canal aqui, dois na mesial, um mesovestibular e um mesiolingual. E aqui vai ter um canal distal provavelmente, ou dois canais igual a mesial, ou seja, um disto vestibular e um disto lingual. Então, pode ser 3 ou 4, ou pode ser até mais, mas geralmente são 3 ou 4 canais. Aí você tem que procurar o quarto canal. Se tiver esses 4 canais aqui, essa forma vai ficar mais quadrangular. Bom, qual que é a direção de trepanação? O dente ele não é assim, ó. Vou fazer por exemplo aqui distal e mesial. Geralmente o canal mais largo é o distal. Então, qual que é a direção de trepanação? Paralelo ao longo eixo com leve inclinação para a distal. Então eu vou entrando paralelo e vou inclinando levemente para a distal até trepanar. Trepanou, faz todas aquelas coisas lá. Lembrando que aqui a questão do remanescente lá de dentina também tem que fazer um desgaste a mais na mesial para você ter um bom acesso da sua lima. E é isso.
Ok. Relembrando aí o molar inferior, qual que é o ponto de eleição? Centro do sulco principal, em ambos. Forma de contorno, trapezoidal com base voltada para mesial. 3 ou 4 canais, certo? E direção de trepanação paralelo ao longo eixo do dente, com leve inclinação para a raiz distal, que é onde tem o canal mais volumoso. Então, assim, dicas. Para você entender, lembra que sempre tudo vai tentar seguir uma forma da melhor forma possível para o dente. Então, por exemplo, o ponto de eleição geralmente vai tentar, nos dentes posteriores, tentar sempre ser no centro. Ele só muda quando é no caso dos dentes que tem ponto de esmalte, que é qual? O primeiro pré-inferior e o primeiro molar superior. De resto, todos os dentes, o ponto de eleição é sempre no centro. Entendeu? E quando é aqueles dois casos, vai ficar mais para mesial para tentar não desgastar a ponte de esmalte. Já nos dentes anteriores é sempre no símbolo, ou seja, já é uma dica. Aí, ó, você já decorou facilmente para nunca mais esquecer onde que é o ponto de eleição. É só pensar, obviamente, tem que pensar não só na anatomia interna, mas na anatomia externa também. O que faz sentido? Não adianta eu entrar lá no centro do dente e acabar com a ponte de esmalte, entendeu? E depois, segundo, direção de trepanação. Como que eu vou decorar, aprender a direção de trepanação ao invés de ficar decorando, para nunca mais esquecer? Você tem que pensar como que é o dente. E você tem que pensar, ó, tá, o dente lateralmente, por exemplo, central, ele é assim. Se eu vou entrar, eu vou ter que entrar assim, né? Por causa da inclinação dessa própria inclinação assim. Então eu vou ter que começar entrando inclinado. Por isso entrar inclinado, ó, vai dar merda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pro centro, tá vendo? Então 45 graus e vou inclinando pro centro, certo? Vai tomando uma direção mais paralela ao longo eixo. Já nos outros dentes, o que tem? O primeiro pré, os molares e o primeiro pré. Eles não são dentes multirradiculares. Em todos eles, a raiz palatina é a que é mais volumosa. Então, a direção de preparação vai ser inclinada para essa raiz, que é a raiz palatina. Então, vai entrando paralelo ao longo eixo e vai fazendo uma leve inclinação para a raiz palatina. Não tem segredo. E por exemplo, um segundo molar, um segundo pré-molar, que é um dente uniradicular, e eu vou entrar bem no centro. Se eu vou entrar bem no centro, ó, eu vou seguir reto. Vou seguir reto e vou trepanar, tá vendo? Então, a direção de trepanação vai ser paralela ao longo do eixo do dente. Eu não vou ter que inclinar para nada. Eu só inclino quando tem algo que faz eu ter uma necessidade de inclinação. Então não tem segredo. E por fim, forma de contorno é da melhor forma para localização dos canais e anatomia externa do dente. Então, por exemplo, o incisivo, aqui eu vou ter que ter uma abertura mais ampla, certo? Para mim conseguir pegar toda a vestibular da câmara pulpar. Enquanto que aqui mais na palatina já não precisa tanto. Aqui eu faço lá aquele desgaste lá do cotovelo, fica tudo certo. Então faz uma forma triangular. Aqui, por exemplo, o trapézio, por que é um trapézio? Por causa da posição dos canais, tá vendo? Um canal fica aqui, outro fica aqui. Mesma coisa, por exemplo, do molar superior. Não é triangular, por quê? Aqui você tem uma raiz, aqui tem outra, e aqui você tem outra, certo? Então, ó, é um canal aqui, uma entrada de canal aqui e outra entrada de canal aqui. Faz um triângulo, certo? Se tiver lá o quarto canal, fica mais ou menos um trapézio. É isso que muda. Ou seja, se você pensar com lógica, se você lembrar da anatomia interna e externa do dente, você consegue aprender aí toda essa questão aí de cirurgia de acesso e de anatomia interna sem muitas dificuldades e nunca mais esquecer na vida, ok? É isso, obrigado aí para quem assistiu até agora e tenha um ótimo dia.